No estudo de hoje, nós vamos falar a respeito da doutrina do pecado. E eu começo dizendo que atualmente a doutrina do pecado não tem sido pronunciada nos púlpitos cristãos. Porque falar de pecado, falar de condenação eterna, é algo que as pessoas da atualidade não querem ouvir. As pessoas, quando vão à igreja, a maioria delas vão procurando uma palavra, uma mensagem que acaricie o seu ego. Infelizmente, muitas pessoas vão à igreja procurando este tipo de mensagem. E se você falar de pecado, se você pregar condenação eterna, talvez algumas pessoas não voltem mais à sua igreja. E por essa razão, muitos pastores, muitos pregadores abrem mão desta doutrina. E essa doutrina, ela é uma das principais doutrinas do cristianismo. A doutrina do pecado, ela é a base para todo o cristianismo. Se você não entender a importância e a gravidade do pecado, você não dará valor suficiente à obra expiatória de Cristo. Talvez você já ouviu essa expressão: Jesus morreu para nos salvar. Mas eu te pergunto, salvar de quê? Que perigo você está correndo para que alguém possa te salvar? Porque se eu afirmo que Jesus é o único que pode te salvar, certamente você deve estar correndo algum risco. E que risco é esse que você está correndo? Que perigo é esse que você está correndo? Jesus morreu para te salvar, mas salvar do quê? Do que foi que Jesus te salvou? Na lição de hoje, nós vamos aprender a respeito da doutrina, da gravidade do pecado. Nós vamos ver até que ponto o pecado de Adão no paraíso afetou a raça humana. Será que o pecado de Adão trouxe consequências que atingem a mim e a você? Será que o pecado de Adão nos afeta hoje? Ou será que o pecado de Adão ficou parado em Adão? Nós vamos nessa aula aprender exatamente a respeito da consequência do pecado de Adão em nós. Nós vamos fazer um raio-x. Nós vamos colocar o ser humano diante das Escrituras e as Escrituras vai nos dar um raio-x completo a respeito do ser humano. Eu começo ilustrando o estudo de hoje com a seguinte história. Vamos supor que você está com uma dor de cabeça terrível. Uma dor de cabeça insuportável. Você já não aguenta mais. Já faz uma semana que você está com esta dor de cabeça. Então, você resolve procurar um médico. Então, você chega numa clínica e é atendido por esse médico. E esse médico, então, pede para que você faça vários exames, tomografias, raio-x, exame de sangue, e você faz uma bateria de exames. Você gasta o dia inteiro fazendo exames no hospital. Certamente, você está preocupado. Por que o médico está pedindo tantos exames? Então, chega a hora esperada. O médico te chama no seu consultório. E você entra à porta e vê que a expressão do médico não traz nenhuma preocupação a você. Então você, obviamente, faz a pergunta: e aí, doutor? E o médico, com um sorriso nos lábios, diz: olha, meu amigo, não precisa se preocupar. Não se preocupe. O que você tem é apenas uma pequena enxaqueca. E se você tomar esses remédios aqui, esses remédios que eu estou te oferecendo, você certamente se livrará dessa dor de cabeça, dessa pequena enxaqueca. E ele então lhe dá esta quantidade de remédio. E você então diz: mas doutor,
tudo isto de remédio? Não é apenas uma enxaqueca, doutor? E o doutor diz: sim, apenas uma enxaqueca. Mas você precisa tomar todos esses medicamentos. Você deverá tomar um medicamento a cada 30 minutos, durante 24 horas. Ok, então você recebe aqueles remédios, vai para tua casa e você começa a tomar esses medicamentos. O que vai acontecer? Você vai tomar alguns remédios e você vai melhorar da sua dor de cabeça. Eu lhe garanto que em menos de 2 dias você já não mais tomará os remédios. Você deixará os remédios engavetados. É assim em casa. É assim com várias pessoas que eu conheço, quando vão ao médico, recebem um medicamento para uma semana, toma 2, 3, já não toma nos horários, já melhora e já não toma até o fim. É assim com todos. Mas agora, se você for ao médico com a mesma dor de cabeça e depois de passar por aquela bateria de exame, o médico te chamar no seu consultório e com uma expressão tanto quanto preocupada, te dar esta informação: meu amigo, esta dor de cabeça que está causando desconforto a você é resultado de um tumor maligno. E esse tumor está crescendo numa velocidade muito rápida, a ponto que, se ele continuar crescendo assim, não lhe restará 6 meses de vida. Você está correndo risco de morte. Então você certamente ficará desesperado, preocupado, milhões de coisas passarão na sua cabeça, mas o doutor diz: mas, e esse mas te trará uma grande esperança. Mas, diga logo, doutor, eu tenho todos esses medicamentos para lhe oferecer. E lhe garanto que se você tomar todos esses medicamentos, você se recuperará. O tumor diminuirá. 100% das pessoas que passaram por esse tratamento de maneira correta, tomando os medicamentos nos horários prescritos, essas pessoas alcançaram cura. E o doutor então lhe oferece toda essa quantidade de medicamento. Sabe o que você vai fazer? Se você ama a sua vida, você vai colocar um despertador para despertar a cada 30 minutos. Você vai colar um bilhete por toda a casa te alertando a respeito dos medicamentos que você deve tomar. Você vai pedir para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para qualquer pessoa, para te avisar quando é o horário de tomar o medicamento. Você pode ir a uma viagem e pode esquecer uma roupa de banho, uma roupa íntima, mas você não vai esquecer de levar esses remédios. Sabe por quê? Sabe por que você está valorizando esses medicamentos, esse remédio? Porque você entendeu a gravidade da sua enfermidade. Você sabe que você precisa desses remédios para sobreviver. Você precisa desses remédios para alcançar a cura. Quando nós entendemos a gravidade da doença, nós damos mais valor aos remédios. E entender a doutrina do pecado faz nós entendermos a gravidade da queda de Adão. E dessa maneira, nós certamente daremos mais valor à obra expiatória de Cristo na cruz. Então vamos nessa lição fazer esse diagnóstico, esse raio-x a respeito da doutrina do pecado. Qual é a origem do pecado? Bom, primeiramente nós já estudamos na lição número 2 a respeito dos anjos e dos demônios, Satanás e os demônios.
nós vimos que antes mesmo do pecado ser estabelecido na terra, o pecado havia acontecido nos céus, quando o diabo e 1/3 do céu se rebelaram contra Deus e foram atirados do céu. Então a origem do pecado no universo, ele aconteceu antes mesmo da criação. Mas, tratando dos seres humanos, nós vimos na lição passada que Deus havia criado tudo muito bom e perfeito. Então, depois que Deus cria o homem, de alguma maneira o pecado entra na Terra, no universo. E a grande pergunta é, de onde veio esse pecado? Como o pecado, de que maneira o pecado entrou na raça humana? Como ele penetrou o universo? Não havia uma plena paz? Não havia uma harmonia na Terra? Como então o pecado entrou na raça humana? Acompanhe comigo o que diz Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Deus havia criado toda a terra, todos os animais, e havia ficado muito bom. Havia uma plena harmonia entre os animais, entre a natureza, e havia também uma plena harmonia e uma plena comunhão entre a criatura, o homem, a mulher e o seu Criador. A Bíblia nos mostra que ao cair da tarde, Deus passava pelo jardim e havia uma comunhão perfeita, um relacionamento perfeito entre o homem e seu Criador. Então a serpente se coloca diante da mulher e faz a seguinte afirmação: é isso que Deus disse? Que vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? Mas Deus não havia dito isso. Deus havia dado uma ordem específica a respeito de uma única árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desta árvore, Adão e Eva não podiam comer, mas das outras árvores não havia nenhum problema. Mas a serpente já estava distorcendo a palavra do próprio Criador. Mas a mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Bom, agora nós temos duas complicações. A primeira complicação foi o fato da serpente dizer à mulher algo que Deus não havia dito. A serpente disse à mulher: vocês não podem comer de todas as árvores do jardim. Deus não havia dito isso. Deus havia dado uma ordem específica a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, a mulher, Eva, vai responder à serpente. E observe o que ela diz. Ela diz que da árvore do conhecimento do bem e do mal não podia comer nem tocar. Eva também acrescentou algo que Deus não havia dito. Deus apenas havia dado a ordem para que não comessem daquela árvore. Mas Eva, ao se referir ao que Deus havia dito, ela faz um acréscimo: não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos dois erros de interpretação. Os nossos primeiros intérpretes das Escrituras,
interpretaram de maneira equivocada. Eles acrescentaram aquilo que Deus havia dito. Nós devemos tomar o devido cuidado para não cairmos nos mesmos erros. Às vezes, nós tendemos a acrescentar algo que Deus não falou. Muitas vezes, somos tentados a falar para as pessoas coisas em nome de Deus que Deus não falou. Talvez você já ouviu a expressão, assim diz o Senhor. A grande pergunta é, será que de fato o Senhor disse isso que você está dizendo? Ou que alguém está dizendo? Ou será que você está cometendo o mesmo erro dos nossos pais, no caso Eva, e também no caso da serpente? Devemos tomar o devido cuidado para não cometermos o mesmo erro. No versículo 4, o texto nos diz: E disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? Há dois pontos importantes a considerar nessa passagem. O primeiro ponto é que ao comer do fruto proibido, eles percebendo que estavam nus, então eles tentaram cobrir a sua vergonha. De que maneira? Produzindo roupas com folhas de figueira. Então o primeiro ponto interessante a destacar é que o homem procurou consertar o seu problema, ou seja, ele percebendo que estava nu, então ele teve uma ideia, tomou uma atitude: vou fazer roupa para me proteger, para cobrir a minha vergonha. Então observe que o homem tentou aqui, Adão e Eva, eles tentaram resolver o problema do seu jeito, mas nós vamos ver que Deus não aceitou essa maneira. E a segunda questão a ser tratada aqui nesse ponto, nesses textos, é quando Deus aparece no jardim e Deus vai ao encontro do homem. Deus busca o homem. O homem estava escondido, temendo, obviamente, e Deus o procura. Adão, onde está você? Então nós aprendemos aqui que, em primeiro lugar, o ser humano não é capaz de consertar o problema do pecado, e esse problema só pode ser consertado pelo próprio Deus. Por esta razão, o próprio Deus vai ao encontro de Adão no jardim. Depois de Deus procurar o homem então responde no versículo 10: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Ou seja, Adão olha para o lado e fala: Foi a mulher que tu me deste. Então o Senhor Deus pergunta à mulher: O que foi que você fez? E a mulher, então, o que ela faz? Olha para o lado, vê a serpente e diz: a serpente me enganou e eu comi. A serpente olha para o lado, não tem mais ninguém, aí o bicho pegou. Mas o versículo 14 e 15, esses versículos são um dos versículos mais importantes das Escrituras.
O versículo 14, então, Deus dá uma sentença à serpente. Deus se volta à serpente e diz o seguinte: uma vez que você fez isto, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. O versículo 15 é um versículo chave das Escrituras. É a primeira promessa messiânica. O versículo 15 diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Você alguma vez já se perguntou como o povo do Antigo Testamento fazia para ser salvo? Bom, nós sabemos que a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. E que por causa da morte expiatória de Cristo, nós somos salvos. Bem, como fazia então o povo do Antigo Testamento que viveu num período antes mesmo de Cristo ter morrido? Como eram salvos os crentes do Antigo Testamento? Será que existia uma outra maneira, fora da pessoa de Jesus Cristo, deles alcançarem salvação? Será que existia outro meio? De que maneira o povo do Antigo Testamento era salvo? Gênesis 3,15 é a chave para nós compreendermos e tirarmos a resposta para isso. Como o povo do Antigo Testamento fazia para ser salvo então? O povo do Antigo Testamento era salvo porque cria na promessa da vinda do Messias. Dessa forma, não existe salvação fora de Cristo. O que acontece é o seguinte: Cristo está aqui, nós estamos aqui e o povo está aqui. O que acontece então? Nós que estamos aqui olhamos para trás, olhamos para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e somos salvos por isso. E o povo de Israel, o povo judeu, está aqui. E como é que eles faziam para ser salvos? Eles olhavam para o futuro, eles olhavam para Cristo. Então, desde o começo até o final da história, a salvação da humanidade só pode ser mediante Jesus Cristo. Não há nenhuma outra maneira do homem se salvar. Não há nenhuma maneira do homem cobrir a sua culpa. Olha lá, Adão tentou se cobrir. Adão tentou cobrir-se com folha seca, tentou dar um jeitinho na situação. E Deus diz não. Gênesis 3,15, Deus aparece, dá a sentença à serpente e diz que do descendente daquela mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. Ah, eu imagino o desespero da serpente, daquele momento então, para cada descendente daquela mulher que nascesse. Até que o tempo passou e esse descendente de fato nasceu e de fato esmagou a cabeça da serpente. Mas nós temos aqui em Gênesis 3,15 a primeira profecia a respeito de Jesus Cristo. Nesse momento, ele ainda não foi chamado de Jesus Cristo. Ele era chamado apenas de o descendente da mulher. Posteriormente, ele recebeu um outro título, o Messias ou Ungido. Mas nesse momento da história, Jesus é conhecido como o descendente da mulher. Aquele que salvaria o homem, que salvaria toda a humanidade. Então esse texto é muito importante para nós entendermos que a salvação do princípio ao fim é através de Cristo. Na introdução que você viu, na abertura, no trailer que eu fiz a respeito dessa aula, houve uma frase que dizia assim: havia no mundo uma perfeita harmonia, até que aconteceu um acidente. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Esse acidente aconteceu da perspectiva de Adão. Da perspectiva de Deus, não aconteceu nenhum acidente.
Deus não foi pego de surpresa mediante a queda de Adão. Quando Adão e Eva pecaram, Deus já sabia que isso iria acontecer. Certa vez, ouvi um pregador muito eloquente, famoso no meio cristão, e esse pregador ele começou a sua pregação desde Gênesis até chegar em Apocalipse, até chegar em Cristo. E ele foi narrando a história depois da queda de Adão e Eva. Então nasceu Caim, nasceu Abel, e Deus então esperava que Caim e Abel fossem o descendente da mulher, e Deus estava torcendo, mas Caim mata Abel, não pode ser o descendente. Depois nasce Abraão, então Deus fica empolgado com Abraão, agora a coisa vai acontecer. E Abraão pisa na bola, mente a respeito da sua esposa Sara. Alguém mentiroso não pode ser o descendente da mulher, não pode esmagar a cabeça da serpente, dizia esse pregador. Então Deus, ele foi contando a história, Noé, e Deus levantou Moisés, vai Moisés, você vai conseguir. E Deus, ele colocava a sua expectativa em Moisés, que Moisés ia solucionar o problema. Moisés falhou. E veio Sansão, e veio Davi, e veio Salomão, e ele foi contando a história do Velho Testamento inteiro. E Deus sempre depositava a sua esperança no homem, esperando que o homem resolvesse o problema. Mas ninguém conseguiu resolver. Então esse pregador disse, Deus fez uma reunião no céu, convocou alguns anjos principais, o Filho Jesus estava também nessa reunião, e Deus, desesperado, já aos 45 minutos do segundo tempo, diz, olha, não sei mais o que fazer. Todos os homens que eu enviei à terra, eles falharam. Eles não serviram para ser o descendente da mulher. Então nós temos que fazer algo. O que nós vamos fazer? E Deus, no desespero, pede opiniões àqueles anjos. Então, o seu filho Jesus se levanta e diz, Pai, eu vou à terra. Eu vou descer e vou morrer por todos eles. E Deus diz, não, você não pode ir. Você é meu único filho. E Jesus fala, não pai, eu tenho que ir, porque se eu não for, como a raça humana vai se salvar? E Deus tenta argumentar, não, mas você é meu único filho, você não pode ir. Mas Jesus consegue convencer o pai. E o pai, triste, envia seu filho, porque ele vê que não há mais nenhuma solução. Não há mais esperança no ser humano. Então envia Jesus para morrer em nosso lugar. Essas histórias são uma grande besteira. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes mesmo de Deus criar Adão e Eva, a Bíblia já trata Jesus como o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Então essa história de que Deus confiou no homem, essa história que Deus esperou de Abraão, Deus não esperou nada de Abraão. Essa história de que Deus esperou que Noé fosse resolver o problema, não. Deus nunca esperou deles isso. Deus nunca colocou a sua confiança no ser humano. Desde o início, Deus sabia que o homem não seria capaz de sanar esse problema. Por esta razão, o único que poderia resolver esse problema é o próprio Deus. Então, rejeite esses ensinamentos tolos que talvez você ouça pela internet, desses pregadores. A Bíblia diz que Deus, ele já havia determinado a morte do seu filho Jesus, antes mesmo da queda de Adão e Eva. Deus não foi pego de surpresa naquele momento. O acidente não aconteceu da perspectiva de Deus, mas sim da perspectiva de Adão. O versículo 21 diz o seguinte: E o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Nesse momento da história, Deus estabelece um princípio
que vai percorrer por todas as Escrituras. O que Deus faz aqui? Lembra-se que Adão, quando percebeu que estava nu, o que ele fez? Preparou para si roupas com folhas de figueira. Só que, pensa comigo, roupa de figueira, de folha de árvore, bom, basta dar um vento, ela vai secar, não vai durar muito tempo. O texto que eu acabei de ler com vocês diz que Deus fez para Adão e Eva roupas de pele de animais. Qual é o princípio que Deus estabeleceu nesse momento? O princípio foi o seguinte: Deus sacrificou um animal inocente que não tinha nada a ver com a culpa de Adão e Eva. Nós não sabemos que animal é, mas o fato é que Deus sacrifica um inocente, um animal que não tinha nada a ver com a culpa de Adão, para poder cobrir a sua culpa. Consegue perceber esse princípio na pessoa de Cristo? A mesma coisa aconteceu com ele. Ele não tinha nada a ver com a nossa culpa, mas foi morto para cobrir a nossa culpa. A isso nós chamamos de doutrina da expiação, mas nós vamos chegar lá ainda. Mas é muito importante entender nesse momento do estudo que Deus estabeleceu um princípio muito importante. O princípio de que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. Isso vai ser ressaltado no livro de Hebreus. Mas o interessante é Deus sacrificando um inocente, um animal que não tem nada a ver, para poder cobrir a culpa de pecadores. Com esse princípio em mente, nós vamos entender a origem dos sacrifícios de animais e depois, posteriormente, entenderemos o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Bom, a palavra pecado no original, ela literalmente significa errar o alvo. Bom, isso já nos dá uma ideia abrangente do que seja o pecado. Pecado, então, é você errar o alvo. Vamos imaginar que Deus é o alvo e nós somos as setas atiradas a esse alvo. Nós nunca chegaremos até Deus. Por causa do pecado, sempre erraremos o alvo. Bom, eu gosto dessa definição de pecado que o Gruden trouxe no seu manual de teologia. E a definição que esse teólogo trouxe é o seguinte: pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em atos, seja em atitudes ou natureza. Então essa definição por si só é uma definição muito interessante e eu gosto dela pela seguinte razão: ela divide a ideia do pecado em 3 aspectos, e compreendendo o significado de cada um desses aspectos, fica mais fácil entendermos então o que é de fato o pecado. E não ficaremos então simplesmente naquela definição básica do que seja o pecado. Então, pecado é quando nós deixamos de nos conformar à lei moral de Deus, seja em atos e atitudes ou natureza. Bom, atos e atitudes parecem ser a mesma coisa, não é verdade? O que diferencia um do outro? Quando nós falamos que nós não nos conformamos à lei moral de Deus, seja em atos, que são os atos nesse contexto? Atos pecaminosos são aqueles pecados que nós cometemos que são exteriorizados. Ou seja, vamos supor que eu vou e mato uma pessoa, cometo um assassinato. Esse meu ato pecaminoso, que começou no meu coração, que começou na minha concupiscência, eu agora exteriorizo. E quando isso acontece, o meu pecado ele acaba afetando as outras pessoas. No caso, afetou a pessoa que morreu. Ela sentiu a fúria, ela sentiu a força do meu ato pecaminoso. E atitudes pecaminosas são aqueles atos pecaminosos que não são exteriorizados.
São aquelas atitudes pecaminosas que permanecem dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração. Por exemplo, eu cobiço um carro que um irmão comprou. Bom, pequei. Só que essa atitude pecaminosa não arranca pedaço do carro do irmão, não vai furar o pneu do irmão, não vai acontecer absolutamente nada com ele, simplesmente comigo. Então nós temos os atos pecaminosos, são aqueles pecados exteriorizados, que as pessoas facilmente podem perceber, são visíveis, e temos aquelas atitudes pecaminosas que não são exteriorizadas. Essas atitudes pecaminosas, elas são um pouquinho mais difíceis de ser observadas. Mas o ponto principal aqui é esse terceiro. Esse terceiro ponto diz que nós deixamos de nos conformar à lei moral de Deus, seja em atos, atitudes ou natureza. Desses 3 pontos aqui, o mais importante para se compreender nesse momento é exatamente a questão da natureza. Porque observa comigo, os atos e as atitudes pecaminosas, elas são decorrentes da nossa natureza caída. Então a natureza caída, ela é a raiz do problema. Então se eu tentar resolver as atitudes pecaminosas das pessoas, ou os atos pecaminosos dessas pessoas, eu vou estar sendo um moralista. Só para os irmãos entender mais ou menos como é que funciona a ideia, pense comigo o seguinte: vamos supor que você conheça uma pessoa na sua fábrica. Essa pessoa não é cristã, mas ela tem um problema, uma atitude pecaminosa terrível. Essa pessoa, ela é casada, mas constantemente ela comete adultério. Bom, nós sabemos que adultério é pecado, nós sabemos que adultério é errado, até mesmo essa pessoa, não sendo cristã, ela tem a consciência de que adultério é errado. Mas ela comete, ela não se importa, ela sente prazer em cometer esse tipo de pecado. Agora você é um cristão, do lado dessa pessoa, você então vai aconselhá-la, você vai tentar evangelizar. Só que, se você não entender que o principal problema é a natureza dela, não adianta você tratar as atitudes e os atos pecaminosos. Porque pensa comigo, essa pessoa, ela é uma adúltera, não cristã, e que está sendo conduzida ao inferno, ou seja, que está condenada ao inferno. Então você agora vai dar um conselho. Você vai chegar a esse amigo e vai dizer, olha, não cometa mais adultério. Adultério é errado, é feio, o papai do céu não gosta. Você vai falar alguma coisa para ele, para essa pessoa. E ela vai até, vamos supor que ela se conscientize e fala, bom, isso que essa pessoa está falando, de fato, tem sentido, faz o sentido. Então eu vou parar. E ela para de cometer adultério. Bom, o que vai mudar na vida dessa pessoa que você disse para ela parar de cometer adultério? Até você abriu a Bíblia e mostrou para ela que é errado. O que muda então na vida dela nesse momento? O que vai mudar é que agora ela é um condenado ao inferno que deixou de cometer adultério. Antes de você falar que adultério era errado, essa pessoa, ela era alguém condenado ao inferno que cometia adultério. Agora essa pessoa que você convenceu ela de não cometer adultério, o que vai acontecer? Ela continua sendo condenada ao inferno, mas um condenado que não comete mais adultério. Então perceba que tentar resolver as atitudes e os atos pecaminosos não é a chave, não é a raiz do problema. A raiz do problema está exatamente na natureza pecaminosa. Os pecados que nós cometemos é decorrente, é consequência da natureza pecaminosa que nós temos. Então, se nós quisermos tratar o problema na raiz, nós começaremos por onde? Pela natureza. Se Deus não der uma nova natureza para essa pessoa ou para qualquer outra pessoa, não adianta nós tratarmos das atitudes e dos atos pecaminosos. Nós apenas iremos melhorar a moral dessa pessoa. Ela vai ter um caráter, uma moral um pouquinho melhor.
mas a condenação eterna permanece sobre ela. Esse é o ponto aqui. Então nós vamos nessa lição estudar principalmente a questão da natureza caída. Porque a grande pergunta que nós temos que fazer é essa: o que de fato o pecado de Adão me afetou? O que eu herdei com o pecado de Adão? E nós vamos descobrir à luz das Escrituras que nós herdamos de Adão a natureza caída, a natureza corrompida de Adão. E no decorrer desse estudo agora, a partir de agora, eu quero fazer um raio-x, eu quero levar você a esse consultório e diante das Escrituras eu quero colocar você a par da situação geral da raça humana por causa do pecado de Adão. Então vamos fazer isso nesse momento. Eu começo apresentando a vocês essa questão. Existem pessoas que não pecam? Observe o que diz Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele tinha um objetivo muito específico. Paulo estava com os seus olhares voltados para a Espanha. Só que da onde ele estava até chegar à Espanha era uma viagem muito longa. E ele ficou sabendo que havia em Roma uma igreja cristã em Roma. E ele sabia que esta igreja não tinha um fundador em particular, não havia sido fundada por nenhum dos discípulos. Então o apóstolo Paulo escreve no primeiro capítulo mostrando o desejo de ir até Roma para confirmá-los na fé, para confirmá-los como igreja. E ele tem por objetivo passar ali e colher alguns frutos entre aquela igreja e também ser edificado por eles. Essa igreja que está em Roma é uma igreja mista. O que é isso? É uma igreja composta por gentios, ou seja, por não-judeus, e composta por judeus. O cristianismo era uma coisa muito recente. E os primeiros cristãos ainda não haviam compreendido muito bem a questão da graça. E haviam aqueles judeus cristãos que ainda insistiam no cumprimento da lei de Moisés. E havia os gentios que haviam se convertido que não estavam nem aí para a lei de Moisés. Então dentro da igreja havia esse conflito entre os judeus e os gentios, porque os judeus se gabavam de ter a lei de Moisés e os gentios se gabavam da liberdade de não precisar cumprir nenhuma lei. Então havia esse problema dentro da igreja romana, como também em outras igrejas espalhadas pelo mundo naquela época. E Paulo, pensando em ir à Espanha, teve uma ideia: parar no meio do caminho para descansar, conhecer aquela igreja, confirmá-los na fé, colher alguns frutos entre eles. Só que a questão era o seguinte: aquela igreja não conhecia o apóstolo Paulo também. E como é que essa igreja vai aceitar um apóstolo ou aceitar alguém que eles não conhecem? Lembrando que naquela época existiam muitos falsos mestres. E esses falsos mestres, eles eram verdadeiros parasitas. Os apóstolos edificavam a igreja, logo eles vinham tentando destruir tudo o que foi edificado. E agora, como é que a igreja de Roma vai ter certeza que esse apóstolo Paulo não é mais um parasita? E por essa razão também o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos. E essa carta ele faz uma apresentação do Evangelho. Na carta de Romanos nós temos o Evangelho de maneira mais sistemática. Exatamente porque Paulo quer mostrar: olha, este é o Evangelho que eu creio e este é o Evangelho que eu prego. E ele começa então fazendo uma exposição da doutrina do Evangelho àqueles irmãos que estão em Roma. E sabe por onde o apóstolo Paulo começa? Ele começa mostrando a corrupção total do ser humano por causa do pecado de Adão. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele começa a tratar com os gentios daquela igreja. Ele começa a mostrar que os gentios
todos eles estão destituídos da glória de Deus. Todos os gentios fracassaram, mostrando que os gentios estão totalmente perdidos. No capítulo 2 ele começa a falar com os judeus, falando, olha, não há nenhuma vantagem em ser judeu, porque também os judeus estão no estado de comprometimento espiritual, no estado de corrupção total. E no capítulo 3, então, ele faz um ajuntado de tudo isso, mostrando que ao final das contas, todos os seres humanos pecaram. E por essa razão, eles estão destituídos da glória de Deus. Então no capítulo 3, que nós acabamos de ler, o texto nos diz, pois todos pecaram e estão destituídos ou afastados de Deus. Observe que é uma conclusão do capítulo 1 e do capítulo 2, da qual ele abrange os judeus e os gentios. Então Paulo é muito enfático. Ele diz o seguinte, todos pecaram e estão afastados de Deus. Não há nenhuma exceção. Desde Adão e Eva até os tempos de hoje, todos os seres humanos pecaram. E por essa razão, eles estão afastados de Deus. Então, respondendo à pergunta, existem pessoas que não pecam? E a resposta está aí para os irmãos verem. Aí está a resposta aos irmãos. A Bíblia diz que todos pecaram. Mas ainda há uma segunda pergunta que precisa ser feita. E esta é a grande pergunta que está em jogo. Como o pecado de Adão nos afeta? Esta é a grande pergunta a ser feita.